retornando. Para darmos continuidade às atividades de hoje, convidamos a professora mestre Jaqueline Mollon, coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática do Campus Canoas, para falar sobre a avaliação em loco de curso superior. A professora possui mestrado em Matemática pela UFSM, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática, e graduação em Matemática pela Universidade de Caxias do Sul. Trabalhou como professora de Matemática na Rede Municipal de Ensino de Flores da Cunha, assumindo no ano de 2013 a coordenação pedagógica da Escola Municipal Francisco Zilli. Tem experiência na área de informática educativa e na área de matemática, com ênfase em ensino de matemática. Em 2014, participou da Comissão de Avaliação no Mestrado Profissional de Matemática em Rede Nacional, o Profmat. Atualmente está na coordenação do curso superior de Licenciatura em Matemática do Campus Canoas. Boa tarde. Bom, confesso que é a primeira vez que anunciam o meu currículo. Isso. Então, a Margarida me convidou, né, em função de estar na coordenação da licenciatura em Matemática do Campus Canoas e pela recente avaliação do curso, ela fez convite para que eu pudesse trazer algumas questões da vivência da própria avaliação. Como eu só tinha participado até então da avaliação do TADS enquanto professora, lá do campus, não tinha me envolvido muito com os processos e estou na coordenação desde 2015, desde lá, né, revisamos o PPC, e, enfim, tomei conhecimento acerca do documento de avaliação, mas, né, toda primeira vez gera para a gente certa ansiedade e acredito que é bem importante que a gente possa conversar com várias pessoas. Então, nesse percurso todo, eu acabei conversando com vários outros coordenadores. Então, o que eu vou relatar, na verdade, não é necessariamente uma experiência minha, mas é um conjunto de experiências que foram vivenciadas a partir dessa construção coletiva. Então, na verdade, é um compartilhamento de informações. Só para contextualizar um pouquinho sobre de onde eu falo, né? Então, o curso de Licenciatura em Matemática do Campus Canoas, ele foi aprovado pela Resolução 116, lá em 2012, mas ele teve sua turma, o primeiro processo seletivo, né? Primeiro ingresso em 2014. Na época era a professora Karina, coordenadora do curso, foi ela que trabalhou e que orientou a construção desse primeiro PPC. Eu assumi a coordenação do curso em abril de 2015. No ano de 2015, revisamos o PPC até junho, praticamente estava, né, para atender algumas questões, como a educação em direitos humanos, enfim, e eis que em 1º de julho de 2015 surge a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação. Então, rendeu para a gente só mais 12 reuniões de NDE até o final daquele ano, para que nós pudéssemos, então, já que estávamos em processo de revisão do PPC, adequá-lo às novas diretrizes para a formação de professores e em fevereiro de 2016, então, o nosso curso ele já entrou em vigor com o PPC novo e esse foi o PPC que foi avaliado agora. Então, em maio de 2016 é que o PPC foi cadastrado, né, e nós recebemos a visita, então, em loco de 14 a 17 de maio deste ano. Eu só trouxe para a gente, né, todos nós temos conhecimento acerca do instrumento de avaliação, né? Nós somos avaliados em 3 grandes dimensões, onde essas dimensões têm vários indicadores, né, para cada uma delas. No caso do reconhecimento de curso, né, os pesos são diferentes, a organização didática pedagógica tem peso 40, o corpo docente e tutorial tem peso 30, a infraestrutura tem peso 30, e o conceito de curso ele é calculado com média aritmética simples dos indicadores que cabem a cada curso dentro de cada uma dessas dimensões, e ao final, então, é a média aritmética ponderada entre as dimensões. Isso é que gera o conceito do conceito do curso. Bom,
Falando um pouquinho, então, sobre a questão da preparação da visita e o que aconteceu no momento da visita, eu vou começar exatamente com a agenda. E eu falava com a professora Tarcimária, hoje, um pouquinho logo após o almoço, que eu iria ser repetitiva. Eu disse que bom, né? Pelo menos é um indicativo de que fizemos alguns encaminhamentos, né? Prestamos atenção e seguimos as orientações, enfim, para a avaliação do curso. Então, na agenda da visita, como o nosso curso é matutino, né, tiveram, na verdade, alguns ajustes em relação à agenda, que normalmente a reunião com os discentes é a última reunião que ocorre, né? No nosso caso, foi a primeira reunião após a reunião com os dirigentes e com a coordenação do curso. Então, nós recebemos a comissão logo pela manhã. Teve uma fala inicial do nosso diretor-geral, apresentando a instituição, apresentando o campus como um todo, né? Falamos um pouquinho sobre o curso. Nessa reunião inicial estavam presentes a professora Clarice, estava presente também a Margarida e a Margarete, aqui a Margarida da Procuradoria Institucional, a Margarete da PROEM. Na época era, né? Isso. Nesse momento, na verdade, quem mais tomou frente à fala foi o próprio diretor, né, o professor Mariano, e logo após a comissão só pediu que eu mostrasse onde estavam os documentos dispostos e nós estávamos já na sala onde haviam os documentos organizados. Depois vou mostrar para vocês um pouquinho, né, dessa organização. E logo na sequência nós saímos pelo campus, né? A professora Cristiane, diretora do campus, me acompanhou nessa visita e nós saímos então para visitar as instalações. O curso de licenciatura estava em aula, nós visitamos a sala de aula onde os alunos estavam, nós visitamos o laboratório de matemática onde os alunos estavam em aula, os avaliadores não queriam nesse momento entrar e os alunos estavam sabendo do que estava acontecendo e eles continuaram, era aula de estágio. Eles estavam então preparando o material, né, para uma prática, enfim, e eles levaram como natural, os avaliadores entraram, a gente verificou os materiais do laboratório, nós acessamos o site do laboratório naquele momento, porque aí nós temos lá um sistema onde ficam catalogados todos os recursos do laboratório de matemática, que são mantidos pelos bolsistas e pelo próprio projeto, o LEMA, que é o Laboratório de Ensino de Matemática. Então, eles demonstraram interesse, naquela mesma hora nós abrimos, enfim, mostramos os materiais que estavam lá. Então, levamos um certo tempo maior no laboratório. Depois, visitamos o restante das instalações. Eles não quiseram ir na biblioteca nesse momento, mas foram no setor pedagógico, passaram pela assistência estudantil, conversaram lá com o nosso psicólogo, né? Sobre a questão dos benefícios, ele conversou um pouquinho. Os avaliadores conversaram um pouquinho com o psicólogo em relação ao quantitativo de alunos que era do próprio curso, que era atendido pelos benefícios, pelo BAE, né, pelo benefício da assistência estudantil, onde já deu uma dimensão sobre quais eram as características dos nossos próprios estudantes, né. Nós temos em torno de 60% dos estudantes do curso recebendo benefício, né. Então isso é importantíssimo para que a gente pense a questão de permanência desses estudantes na instituição. Bom, feito isso, nós passamos inclusive pela infraestrutura, passamos pelas salas de aula pelas salas de trabalho, né, dos professores no prédio da administração. Na sala de aula, na sala de coordenadores, lá nós temos uma sala de coordenador, onde ficam os coordenadores e mais alguns professores, né. As nossas salas de aula estavam todas identificadas estão, né, na verdade, em cada porta, até para localizar os nossos estudantes sobre qual é a sala de cada um dos docentes. Na nossa sala ficam 16 professores, né, então, além dos coordenadores de curso. Bom, nem preciso apontar, mas depois vou fazer um comentário sobre essa questão da infraestrutura, mas estamos trabalhando nesse sentido, né. Só volta um pouquinho. Na reunião, depois, então, teve a reunião com os discentes e, à tarde, nós fomos para a biblioteca, onde fizeram na biblioteca, os avaliadores pegaram um relatório bonito de livros, onde tem todo quantitativo, dividiram o relatório em dois, e eles foram lá. Então, vamos lá para
a verificação dos livros. Eu acho, em cada uma das visitas isso era feito de alguma maneira e a gente não sabia exatamente como é que era conduzido, até porque o cálculo para a própria para a identificação do quantitativo de livros de cada uma das referências não é uma coisa tão fácil de se entender naquele relatório, né? Se nós pensarmos que talvez o quantitativo, né, que uma das margens é que o quantitativo de uma das referências básicas pode tender a zero, o quantitativo de livros pode tender ao infinito, enfim, né? Então, não é tão simples o cálculo. Após isso, então, tivemos as reuniões com a CTA, com os docentes, o colegiado, na qual o coordenador participa, e com a NDE, no qual o coordenador, perdão, ao contrário, com a NDE, no qual o coordenador participa, e com os professores do curso, e eles falaram, não, a gente já te ouviu, né, então agora a gente vai conversar com os professores do curso, né, o corpo docente. Participei do NDA, então, porque como o coordenador preside o NDE, faz parte de toda, né, parte importante da estrutura do curso como um todo, né, da discussão para a Constituição, do próprio PVC atual, mas no colegiado eles falaram para deixar à vontade, né? Nessa altura a gente já estava com uma certa empatia estabelecida, mas tem todo um processo de nervosismo associado que né, por mais preparados que estejamos. Bom, o que eu destaco em relação à visita, que na verdade, desde o primeiro momento, trata-se de um trabalho de equipe muito grande. E esse primeiro momento não é o momento em que a gente recebe o comunicado de que a visita está vindo. Nós trabalhamos muito bem em grupo lá, nós não temos questões, por exemplo, sentamos para planejar junto com os professores as disciplinas que são pedagógicas, não são somente pedagógicas, a gente senta para discutir avaliação. A gente tem um trabalho muito conjunto entre os professores e nós tentamos envolver todos, né, na licenciatura na medida do possível, até porque, né, estamos no curso de licenciatura. Então, desde a equipe diretiva, né, todo o apoio que foi necessário desde o início, todas as dúvidas, eu batia lá na sala da crise do Mariano a cada pouco de tempo para perguntar, com muitos anseios, né, porque nunca tinha passado por tal processo. O colegiado do curso e o NDE, nós fazíamos, além das reuniões regulares, né, das reuniões semestrais, nós sim discutimos o próprio instrumento, né, com os professores, tanto no NDE quanto no colegiado, para conhecimento, porque para além da avaliação, né, para a avaliação ou o conceito que o curso receberia seria um número, mas a gente, enquanto grupo, precisa tomar conhecimento acerca de todos os processos, porque, na verdade, a ideia é que, a partir da avaliação, a gente não faz isso com os nossos alunos, né, a partir da avaliação a gente quer avançar. Então, é nesse sentido, né, nós discutimos o instrumento, bati nos setores todos, fui conversando, localizando, né, a partir do momento que a visita foi agendada, a gente, ou, na verdade, a partir do momento que eu prestei o primeiro relatório, em maio de 2016, comecei a bater nos setores, falando que estávamos próximos, né, de receber a visita, e aí o pessoal me falava, não veio a visita, não veio a visita. Fiquei um ano nessa... E tentando envolver a todos, a biblioteca também, a bibliotecária é bastante atenciosa, tudo que a gente precisava, vários relatórios, quase todo mês eu já ia lá. A gente disponibiliza, na verdade, todos os documentos no site do curso, que depois eu vou mostrar para vocês, então já virou prática. O que a gente foi fazendo em função da organização da visita, digamos assim, virou praxe agora, a gente faz naturalmente. Os registros escolares também, o pessoal, eles foram para o registro escolar e pediram para abrir um diário de classe meu, que não era da licenciatura. Eu acho que isso na verdade, eu acho que a questão é justamente para a gente poder verificar se é política institucional manter os diários de classe atualizados, porque é óbvio que da licenciatura ia estar, né? Então, a questão é a gente poder também pensar para além do curso, enquanto instituição, né? Então, o mesmo aconteceu com os grupos, NAPNE, enfim, a gente tentou mobilizar os núcleos, né? Fui conversando com as pessoas todas e com os estudantes. Os estudantes batiam no peito e diziam, né, o nosso curso está passando por avaliação, eles conheciam o instrumento. Nós fizemos, sim, uma conversa com os estudantes no sentido de dizer a eles o porquê nós seríamos avaliados, porque nós não tínhamos data ainda no momento da avaliação, né, no momento da reunião que nós fizemos com os estudantes,
porque a todo início de ano a gente faz um acolhimento aos estudantes, onde a gente diz para eles aonde eles conseguem buscar as informações da instituição, fala um pouquinho sobre os setores, mas quando os estudantes estão ingressando na instituição, no primeiro dia de aula, acaba sendo bastante informação, né? Então, nesse momento, já que a gente ia passar por avaliação no ano, nós reunimos os estudantes para acalmá-los nesse sentido, né? Porque muito mais para dizer para eles, olha, se vocês não entenderem algum questionamento, vocês perguntem, porque vocês não fazem pergunta para os professores de vocês, né? Quando vocês não entendem alguma coisa, vocês vão perguntar. Então, se por acaso a expressão que vocês ouviram, vocês não entenderem o que é, ou não identificarem ao que o avaliador estiver se referindo, perguntem a ele o que você quis dizer, né? E isso aconteceu, depois um estudante veio relatar, professora, sabe aquela dica que a senhora deu para a gente? Pois é, ele pediu lá na reunião quem participava de iniciação científica no campus. E aí só tinha levantado a mão 2 estudantes que estavam vinculados à pesquisa e relacionados à iniciação científica com pesquisas. E aí esse estudante perguntou, projetos de ensino, pesquisa e extensão. Aí eles, tá, né? Aí nós temos vários projetos no campus, eu não sei o quantitativo de estudantes envolvidos, mas, né, em torno de 20 estudantes a gente tem envolvido, assim, este ano, pelo menos. Então, foi mais nesse sentido a conversa com os estudantes, para acalmar o coraçãozinho deles, né? Porque quando fala em avaliação, né, já é algo que assusta, né? Também, acho que o ponto de destaque, nós não estamos sozinhos, né? A Margarida, enfim, sempre se colocou muito à disposição, né? Aqui da PI, né? No campus como um todo, sempre contando com essa mobilização, né? No e do campus em si. Como eu tinha mobilizado todos os setores, eu também tinha, mas e a visita, né? Então, quando foi agendado, eu passei. Então, agora foi agendado, vai ser em tal dia. Então, sempre tentando manter esse diálogo. Próximo da visita também, nós conversamos com toda a equipe, inclusive a equipe de serviços, porque iriam ser pessoas que eles não estão habituados a ver, então eles tomaram... A questão é envolver todo mundo, né? Organizamos os documentos, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, a organização do ambiente de trabalho da comissão também. Durante a visita, me cortem com tempo, por favor, já está quase. Durante a visita, eu fiquei à disposição, né, isso foi um pedido dos avaliadores, que eu ficasse à disposição para dúvidas, mas eu não tive trabalho nenhum durante a visita, praticamente, eu fiquei 2 dias na minha sala, eu fui chamada 2 vezes. E a última foi para dizer que eles iriam antecipar a reunião final em 3 horas, porque eles já tinham concluído a avaliação e conseguiram avaliar todos os documentos, mas eles anteciparam 3 horas, não, 1h30, na verdade, era às 15 horas, era dessa evidência. E, nesse meio tempo, também nós preenchemos, enquanto coordenadores, a avaliação dos avaliadores, né? Então, que é um documento, onde a gente expressa todas como é que transcorreu o processo todo, né? Aqui, nós disponibilizamos os documentos, além deles estarem organizados em pastas e distribuídos sobre uma grande bancada, né? Nós organizamos isso no auditório do campus. Eu organizei um pendrive para cada um dos avaliadores e organizei os documentos por tipo de documento. Então, documentos de FRS, do campus, documentos do curso, e projetos e monitorias, onde eu inseri todos os projetos e todos os programas de monitoria que nós tínhamos, enfim. E os avaliadores falaram que, na verdade, foi por função dessa organização, né? Eles falaram, quem sabe vocês repliquem isso, porque isso ajudou bastante a gente nesse momento de avaliação. Só um exemplo, né? Eu chamo a atenção dos registros, isso não é um documento que eles pedem, né? Registros do curso, enfim. Então, nós tínhamos tanto uma pasta física com fotos de atividades que nós fazíamos, as visitas técnicas, registros das práticas como componente curricular, o que era feito em cada componente, mas eu também coloquei fotos e atividades no próprio pendrive. E para organizar, abri para mim o sumário, Paty, por favor. Acho que ela até estava aberta ali embaixo, eu acho.
Tá? Eu disponibilizei dentro do pendrive também na pastinha, e foi a partir desse documento que eles não precisaram sair do lugar em que eles estavam sentados, a menos que eles quisessem conferir um documento físico. Então eu coloquei para eles tanto os links externos para os documentos que estavam divulgados na internet, mas eu também não podia correr o risco de não ter internet ou qualquer coisa do tipo, né? E aí eu disponibilizei o hiperlink para dentro da própria pastinha. Se quiser rolar, não faz nada de documentos, né? São 5 páginas. Não, 10 páginas. Bom, e essa organização fez com que eles, por um lado foi boa, né, eles ajudou bastante na questão da organização do trabalho da comissão, por outro lado deu tempo deles olharem todas as pastinhas de todos os docentes e conferirem todas as publicações, fazendo checklist no lado de cada um dos lados. Então, mas em geral, qual foi o grande ganho, né, no meu ponto de vista, foi que eles não me chamaram para nada. Estava tudo aí, à disposição deles, e eu estava bem feliz na minha mesa, tomando chimarrão com os meus colegas, porque não precisei me envolver muito nesse processo. E durante toda a visita, a equipe da reitoria estava também lá no campus, caso fosse necessário algum suporte, enfim. E a Paty ainda está rodando página. Então é isso. Se quiser voltar para mim. Disponibilizei também todos os sites onde a gente tinha essas informações para eles. Pode passar, Paty. Esse era o ambiente de trabalho, né, o auditório, né, todas as pastinhas identificadas, enfim. Alguns retornos, porque o retorno que é com o formulário de avaliação, a gente vai receber uma semana depois. Mas existem retornos que a gente acaba recebendo de forma imediata, né? Enquanto a gente vai conversando, no horário do almoço, enfim, eles vão fazendo, lá na nossa instituição era assim, aqui vocês já conseguem fazer dessa maneira, né? Então, esse discurso dos avaliadores, fazendo esse tipo de comparativo, já nos dava um indicativo de que as coisas já estavam caminhando bem, de certa forma, né? Então, eles evidenciaram essa questão do trabalho em equipe, eles falaram sobre a questão do PPC, que parecia redondo, que tinha sido discutido com todo mundo, com todos os professores de fato, né? Nós passamos um ano inteiro discutindo essa reformulação, embora o nosso objetivo naquela reestruturação não era mudar muito a estrutura do curso, porque ele ainda não tinha rodado, né, nenhum ano. Agora no próximo ano provavelmente vai ser revisado novamente, né. A grande participação dos alunos, né, nos projetos de ensino, pesquisa e extensão foi destacado também. A questão da própria organização e disponibilização das informações, aqui no site da matemática, que todas as informações, ou grande parte das informações do curso, plano de ensino, horário de monitoria, os editais de monitoria, de transferência, os editais de projetos, enfim, isso tudo está disponibilizado no site do curso, de forma aberta, né? Então, os planos de ensino também, tudo fica disponibilizado lá e é atualizado, no caso dos planos de ensino, semestralmente, né, em todas as informações, quando modifica, a gente vai atualizando. O relatório de livros está disponibilizado lá também, enfim. O preenchimento dos formulários eletrônicos foi um outro comentário, que na reunião final eles destacaram isso, porque na hora de preencher o formulário eletrônico, às vezes, na hora que a gente elabora o PPC, a gente não está com o instrumento de sinais ali no lado, e às vezes a gente usa uma linguagem na hora de elaborar o nosso PPC, que é uma outra linguagem que está sendo utilizada no instrumento, e que às vezes a gente precisa fazer essa ligação, né? Então, no preenchimento do formulário eletrônico, na medida do possível, eu procurei olhar, mas nesse, porque a gente vai explicando cada um dos conceitos, como se a gente estivesse avaliando, né? Vamos buscando as informações que estão na organização didática, no PPC, no PDI, e a gente estrutura um texto respondendo a cada um daqueles indicadores. E aí eu observava a questão da linguagem. Então, a questão me fugiu o termo, que é atitudinal. A acessibilidade atitudinal, por exemplo, nós não tínhamos isso explícito, mas nós dávamos conta disso. Então, na hora, eu coloquei, no que se refere à acessibilidade atitudinal, no Campus Canoas temos isso. Então, quando o avaliador foi ler o relatório, eu acho que ele identificou os termos exatamente de cada um dos indicadores. E na verdade, eu só direcionei, olha, você olha para esse termo no nosso PPC, quando você estiver vendo sobre isso. É nesse sentido. Bom, e aí o currículo, né, do curso, quando eles falaram da questão do currículo redondo, enfim. Esse é o nosso site,
para quem quiser dar uma olhadinha nele, é matematica.canoas.ifrs.edu.br. Nós temos divulgado nele os projetos todos, quem são os bolsistas ano a ano. Tem informações desde 2015 nele, e ele é mantido pelos próprios professores de matemática lá do campus. Tá? Então, ele... alguns temos uma comissão, na verdade, responsável pela atualização do site do curso. Temos também o site do Lema, que é do nosso laboratório de matemática. Também temos acesso ao acervo, né? Então, eles são os bolsistas que mantêm esse site. Então, eles editam, enfim. Ele não está vinculado ao endereço Canoas justamente por isso. O da matemática é matematica.canoas.ifrs.edu.br. Esse é labiensmart.wixsite.com/lema, porque eles pegaram essa plataforma que é liberada para montar o site. A questão é que o acesso ao Lema acaba sendo dado a partir do site do curso, né? Então eu nem lembro desse link. Eu entro no site da matemática e depois eu vou para o site do laboratório. E aqui foi o nosso resultado, né? Dos 20 indicadores da organização didática pedagógica, nós tivemos 5 com conceito 5 e 15 com conceito 4. Na dimensão 2, que é corpo docente tutorial, os 3 indicadores da licenciatura, nós tivemos 12 com conceito 5 e apenas 1 com conceito 4. E na dimensão 3, nós tivemos dos 12 indicadores avaliados, né? 4 com conceito 5, 5 com conceito 4 e 1 com conceito 3, que é justamente ao que se refere ao gabinete de trabalho individual do coordenador de curso. A questão é, o tão subjetivo isso é, né, que tanto o curso que foi avaliado antes de nós, lá na instituição que é a JAC, e que é o curso da logística, né, que a professora Jaqueline coordena, tanto o curso que foi avaliado antes, quanto o curso que foi avaliado depois da gente, que na época era coordenado pelo professor Otávio Mano, o curso de automação industrial, ambos tiveram conceito 4 nesse item, né. Esses indicadores geram para a gente o conceito 4,48, que eu brinco, né, que é o nosso conceito 4, com muito orgulho. E é engraçado que quando a gente foi apresentar isso para os alunos, eles diziam: eu não acredito, como é que não foi 5? Porque eles estavam assim tão envolvidos que eles queriam aquilo. Mas eles batiam no carro, meu curso é 4,48, né, queridos? E aí talvez a explicação, né, foi a nossa diligência, a questão do piso tátil. Na época nós não tínhamos ainda, nós tínhamos o piso tátil instalado apenas no caminho que dava acesso à infraestrutura. No fundo dessa foto já está o nosso piso tátil em processo final de instalação agora, né? Então já respondemos a diligência, mas iremos receber visita de novo em função disso. Mas vejam lá, a instituição tem banheiros adaptados, a instituição é toda ela no mesmo nível, enfim, eles justificam várias coisas, tem um NAPNE, né? Porque é a nossa preocupação também, porque nós temos uma aluna com CID de cegueira lá, e nós temos um aluno surdo no curso. Então, nós tivemos todo um cuidado ao justificar todas as ações que nós fazíamos no sentido de atendimento a essas necessidades. Mas, mesmo assim, está lá. Por outro lado, a comissão notou que não possui os seguintes itens: pisos táteis em todos os espaços percorridos, só existe no acesso ao almoxarifado, e placas em braille identificando os espaços. Então, é o nosso não. Bom, só para concluir, então, né, que a avaliação, na verdade, não é um processo fácil. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Em alguns momentos, sim. Eu sempre contei com a ajuda de muita gente, as pessoas me acalmaram. Graças a Deus, quando posso contar, e conto ainda com um monte de várias pessoas. Envolvi os alunos, e os alunos iam dar apoio para a gente. Não, professor, vai dar tudo certo, né? Eles estavam ansiosos pelo resultado. E quando eu recebi o resultado, inclusive, antes de divulgar para a instituição como um todo, eu reuni todos os estudantes e a gente deu um retorno para os estudantes antes de dar o retorno, porque, na verdade, eles estavam muito envolvidos com o processo. Então, a gente divulgou para os estudantes, item a item, e eles foram avaliando conosco, né, o que teria acontecido. Nas práticas de ensino, eles não se conformam ainda ao 4, né? Na verdade, qualquer item que tivesse alterado, né, de 4 para 5, ou 3, 4, enfim, teria alterado o nosso conceito. Então, a gente acha que, calma aí, não temos formandos ainda, somos pequenininhos ainda, né? Então, vamos lá. E depois da avaliação, então, além do retorno, para mim foi um momento de agradecer. E eu fui pessoalmente em todos os setores e falei para o pessoal: muito obrigado. Porque não teria sido possível, né, sem a força de todo mundo lá no campus, TI, enfim, todos os setores auxiliaram demais.
E eu quero deixar o meu agradecimento publicamente para todo mundo, né? A Cris, que está aqui, a Priscila, do setor pedagógico, os demais coordenadores, pelo apoio também, porque já tinham passado por toda essa experiência, o pessoal da CTA. Mais uma vez, meu muito obrigado. Agradecemos à professora Jaqueline pelas suas contribuições e convidamos para falar sobre preparação para o ENAD a professora doutora Elizabeth Ive Frim Krieger, que é coordenadora do curso superior em Tecnologia em Gestão Ambiental do campus Porto Alegre, que obteve conceito máximo no ENAD 2016. Professora Elizabeth possui doutorado e mestrado em Ciências, Ecologia pela URGS, especialização em projetos de tratamento de resíduos industriais, sólidos, líquidos e gasosos pela PUC-RS e graduação em Engenharia Química pela URGS. Foi técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Reisler, a FEPAM, no período de 1978 a 2009. Atualmente professora do campus Porto Alegre do FRS, na área de Ciências Biológicas e Ambientais. Tem experiência na prevenção, controle e tratamento da poluição industrial, resíduos sólidos urbanos e licenciamento ambiental. Tem os vídeos também, tá? Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à professora Clarice o convite para estar aqui, para falar um pouquinho sobre como nós desenvolvemos as nossas atividades no curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do campus Porto Alegre. Não é essa apresentação. É anterior. Tá. A outra apresentação. Pode falar. Não sou a Jaqueline. É aquela. Eu acho que até vou falar em tempo, mas sempre me passa. Bom, o nosso curso de Tecnologia em Gestão Ambiental é desenvolvido no turno da manhã e o ingresso é anual, ele ocorre no segundo semestre. O curso tem duração de 6 semestres e a carga horária é de 2.380 horas, incluídas as 250 horas de estágio. É um curso compacto, focado nas necessidades de trabalho. Compacto se nós compararmos com um curso de engenharia ambiental que tem a duração de 5 anos. O nosso curso é o único em Porto Alegre, gratuito, né? Curso superior de Tecnologia e Gestão Ambiental. E há uma carência de profissionais com essa formação de Tecnologia em Gestão Ambiental no Estado. Se nós analisarmos que a política de descentralização do licenciamento ambiental no Brasil existe, então o campo de trabalho que se abre aos profissionais da gestão ambiental nos municípios do estado do Rio Grande do Sul é muito grande. Não há necessidade da formação de um engenheiro para fazer, por exemplo, o licenciamento ambiental. O nosso profissional tem informações, recebe informações para realizar esse tipo de atividade. Um único exemplo, também estou me lembrando agora, plano de gerenciamento de resíduos é exigido para todas as atividades
Então, o nosso profissional também recebe habilitação para fazer esse tipo de trabalho. Laudos, fazer amostragem de efluentes líquidos, enfim, é uma formação bastante diversificada. Eu sempre digo, o nosso profissional é um engenheiro, talvez, sem tanta química, sem tanta cálculo, física e matemática. Então, pelo catálogo do MEC, né, todas as atividades que eu acabei de falar, também trabalhar em recuperação de áreas degradadas, na educação ambiental, enfim, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre as atividades. Então, um novo mercado está em expansão e demandará um profissional capacitado para atuar direta ou indiretamente na área ambiental em diversos setores da sociedade. O objetivo geral do nosso curso é formar profissionais com visão integrada do meio ambiente que possam minimizar e gerir os problemas ambientais em diversos segmentos da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de sua região e para a melhoria da qualidade de vida. Os objetivos específicos eu não vou listar agora, nós vamos ver mais adiante na apresentação. E o nosso profissional egresso, então, é um profissional pautado pelos princípios éticos, uma atitude proativa, capaz de atuar em equipe, interagindo com diferentes profissionais em diferentes segmentos da sociedade, que busca o equilíbrio entre a utilização sustentável dos recursos ambientais e o desenvolvimento socioeconômico regional. Aqui vocês não vão conseguir ler, mas o objetivo é mostrar que nós são 6 semestres, então inicialmente um módulo básico, depois em laranja e azul um módulo de avaliação de impactos nos mais diferentes campos, e em verde, nos 2 últimos semestres, de componentes curriculares relativos à gestão dos recursos naturais. Aqui, o nosso curso, a primeira turma, iniciou em agosto de 2010. Então, a foto do pessoal é uma visita de campo. A segunda turma, 2011. Então, o perfil do curso. O curso tem inter e transdisciplinaridade, realizamos muitas visitas técnicas, saídas de campo, atividades de laboratório. Temos o projeto integrador, que eu vou relatar um pouquinho com mais detalhe daqui a pouco, que é uma atividade interdisciplinar. O estágio, nosso estágio de 250 horas, o trabalho de conclusão de curso e atividades complementares de 100 horas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Os nossos docentes do curso têm muita experiência na área e nós realizamos reuniões de colegiado mensalmente. Os projetos integradores, que a gente vai ver fotos mais adiante, são desenvolvidos em 4 semestres presentemente. Estamos fazendo uma alteração que eu vou falar. Temos um componente curricular, que é a introdução de gestão ambiental. Já vou mostrar agora o que consiste. Atividades práticas e de ensino, pesquisa e extensão. Esse componente curricular, introdução à gestão ambiental, que ocorre no primeiro semestre, nós achamos que é muito importante, porque além de minimizar o índice de evasão, são palestras de profissionais, vocês podem ver ali da FEPAM, da SMAN, de consultorias, professores da URGS, que têm experiência nos assuntos. Então, como o pessoal, nesse início, tem atividades, componentes curriculares muito teóricos, eles conseguem visualizar o que os espera num trabalho prático na profissão. Então, eles gostam muito dessa disciplina. Deixa eu passar. As visitas técnicas, essa visita é no laboratório Ecotox, lá em Porto Alegre. Saída de campo, aqui está muito longe, mas tem uns 3, 4 professores aí nesse grupo. Aqui também. Outra foto, navegação ecológica. Uma
trilha lá no Parque Natural do Morro do Osso, em Porto Alegre, com o professor Celso, e o projeto integrador, que se desenvolve em 4 semestres, no momento, ele objetiva aplicar, ampliar e consolidar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes através de uma atividade integradora. Então, o tema é definido no primeiro semestre de comum acordo com os alunos e os professores e é desenvolvido em grupos de trabalho ao longo dos 4 semestres, onde os componentes vão passando pelas diferentes áreas do conhecimento. Nós trabalhamos desde 2010, então, nos parques de Porto Alegre, o Parque Farroupilha, o Parque Marinha do Brasil, Moinhos de Vento e a Praça dos Açorianos, o Lago do Zumbi dos Palmares. Pode passar. Então, as atividades desenvolvidas envolvem todos os professores do curso e abordamos aspectos de vegetação, microclima, geoprocessamento, avifauna, caracterização do solo, ambientes aquáticos, pressão sonora, resíduos sólidos, percepção socioambiental dos usuários e a infraestrutura. Então, 10 docentes e 2 técnicos estão sempre participando desse projeto. Todos os trabalhos foram 18 artigos foram publicados na nossa revista recentemente, agora, em 2017, Ciência Tech. Então, foi muito importante porque muitos alunos nunca tinham tido um artigo publicado em revista, então eles ficaram muito, muito orgulhosos. Então, aqui são 18 artigos. Agora, o projeto integrador, ele está sendo desenvolvido, dividimos em 2 grupos, porque a vontade dos alunos foi essa, trabalhar em 2 locais. Então, estamos encerrando o 4º semestre de trabalhos na Ilha do Pavão, em Porto Alegre, e também o trabalho relativo ao Plano de Logística Sustentável do Instituto Federal. Por decreto federal, os órgãos da administração pública são obrigados a realizar o Plano de Logística Sustentável. O IFRS realizou o plano com vigência de 2013 a 2016. Foi apresentado, mas não foi implantado e também não havia... não foi implantado e não havia indicadores para monitorar se tivesse sido implantado. Então, nós desenvolvemos esses indicadores, os alunos desenvolveram, foi apresentado ao Instituto Federal e eles estão concluindo agora a proposta do Plano de Logística Sustentável para o Campus Porto Alegre. Mas, só um pouquinho, volta só um pouquinho. O novo projeto integrador, porque os parques grandes acabaram, então o novo projeto integrador agora que está sendo desenvolvido visa a implantação do jardim sensorial no nosso campus. As atividades complementares, temos 100 horas de atividades complementares que podem ser cumpridas desde o ingresso do aluno, né? Então, nós procuramos incentivar sempre a participação em eventos. Como estamos em Porto Alegre, é mais fácil, eu sei porque eu fiquei um tempo no campus da Feliz, fica mais difícil. Mas lá em Porto Alegre há muita oportunidade de assistir palestras com profissionais que estão realmente trabalhando nos assuntos que estão ocorrendo. Incentivamos bastante a participação em eventos, em congressos. No primeiro semestre do ano, os alunos organizam a semana acadêmica, né? Eles é que escolhem o tema, convidam os profissionais, né? Então, essa aqui de 2012, o tema foi resíduos sólidos, que teve também exposições, oficinas. Bom, temos o grupo de pesquisa, 2 grupos de pesquisa, o grupo de gerenciamento e tratamento de resíduos e... Só um pouquinho. Acho que falta mais um só. Tem mais. Deu. Tá bom. E o núcleo interdisciplinar de estudos ambientais também. O programa PET, de educação tutorial. Então, temos 12 alunos petianos que realizam trabalhos, aqui tem um trabalho junto à
esse Dia Mundial da Água, realizam trabalhos junto à comunidade. No segundo semestre do ano, em Porto Alegre, ocorre a Mostra Boa, ocorreu semana passada, e dos nossos trabalhos, tivemos esses 5 trabalhos que receberam destaque. Então, os alunos ficam muito orgulhosos, né? Sobre justamente o plano de monitoramento, o monitoramento do plano de logística sustentável, caracterização da vegetação arbórea na sede do Grêmio Náutico União, na Ilha do Pavão, o projeto para a captação de água da chuva lá no prédio para fins não potáveis, a reutilização dos resíduos sólidos para a criação de filamentos de plástico e o grupo PET com o diagnóstico socioambiental das comunidades em situação de vulnerabilidade no bairro Cristal, em Porto Alegre. O gestor ambiental, campo de atuação em órgãos governamentais e não governamentais, nós temos diversos estagiários, alunos estagiando nos órgãos ambientais de Porto Alegre, em consultorias, e no DEMAI, na Corsan, em laboratórios, e esse estágio compreende 250 horas. Finalmente, o TCC também tem que ser elaborado. Vamos modificar um pouco esse TCC agora, mas por enquanto os alunos têm que elaborar o TCC e ocorre a apresentação pública no final do semestre. O atendimento ao discente, pela coordenação, pelos professores e pelo NAC. Temos a nossa página administrativa, onde nós comunicamos sempre todos os eventos, principalmente os gratuitos, né? E todas as informações, então, vão pela página administrativa. E nós trabalhamos com Moodle, então aqui um exemplo de uma disciplina, controle e tratamento de resíduos, emissões e efluentes, onde nós colocamos nesse componente curricular todo o conteúdo programático, a matéria. Como destaque, diferentes instrumentos de avaliação. Nós não realizamos só uma prova, realizamos seminários, relatórios de visitas técnicas, mais de um instrumento de avaliação. E os critérios de avaliação foram definidos logo no início do curso, né, critérios globais de A, B, C, D e E, pelos docentes do curso. A avaliação institucional, temos a autoavaliação, a avaliação externa e a avaliação do ENAD. Então, na primeira avaliação, foi em 2012, que ainda nós não tínhamos uma turma formada, o conceito final foi 4. Já no resultado do ENAD, e de 2013, nós estávamos a quarta nota mais alta, né, de 9 instituições com conceito 5. E este ano, então, ficamos muito orgulhosos, né, de 128 participantes, das 3 com conceito 5, nós ficamos com a nota mais alta. Então, claro que nós comemoramos, né, mandamos fazer uma faixa e confraternizamos com os alunos. Bom, nesse momento, nós apresentamos, reformulamos o PPC, que já foi analisado, né? Estamos com o retorno dos quesitos que temos que corrigir. Estamos reorganizando os componentes curriculares, diminuindo os pré-requisitos, porque nós notamos que o curso estava engessado, mas temos um desafio devido à não existência de ordenamentos na matrícula. E isso pode complicar essa nossa proposta. O projeto integrador, que une ensino, pesquisa e extensão, nós passamos para 2 semestres e vamos fazer com que esses projetos ocorram junto à pesquisa. Então, os professores vão orientar na sua linha de pesquisa, porque o nosso produto, nós queremos cartilhas, inovação tecnológica e artigos.
e vamos retirar o TCC. Bom, aqui não dá para ver nada também, mas essa reformulação toda da matriz, nós procuramos deixar mais enxuta e foi reformulada em função da contribuição que nós recebemos dos alunos. Por exemplo, gestão de resíduos sólidos, tem um componente curricular que eu ministro, era no último semestre. Quase todos os alunos que fazem estágio, eles já trabalham com isso, com esse assunto antes nos estágios. Então, no último semestre, ficou um pouco atrasada essa disciplina. Então, diversas contribuições do que nós vimos dos alunos foram importantes para que a gente reformulasse, então, essa matriz. Aqui é uma parte da equipe. Pode ir adiante. E aqui os colegas, alguns dos colegas, porque nem todos vieram para essa foto, né? Professor Cláudio Boésio, o professor Celso, a Rosângela na frente, que é nossa auxiliar de laboratório, e a professora Simone Capusta, que foi a primeira coordenadora, sempre digo, é a mãe desse curso, a professora Magali, o André, a professora Ellen, a professora Renata, o professor Luiz Felipe, que vai estar aqui conosco amanhã, e o professor Cassiano. E tem a professora Renata, que está, a Andréia, que está aí também, mas no dia da foto não veio. Eu trouxe, são 4 videozinhos bem rápidos. O primeiro é um depoimento dos primeiros alunos do curso, que a professora Simone tinha, é onde aparecem 3 fotos. Depois são 2 depoimentos de alunos formandos e uma pessoa que fez o ENAD. Não, esse não é o primeiro. Não. Vamos ver. Vai ter que tentar. Posso não ficar na ordem, não tem problema. Não deu? É qualquer um. Não deu? Deu? Pessoal, eu vou pegar o meu pendrive porque ele não está conseguindo abrir. Bom, esse é o primeiro, então, são os nossos primeiros alunos, foi em 2010 esse vídeo.
Meu nome é Luiz Roberto Oslavik, sou aluno do primeiro semestre do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. Eu queria dizer que o curso, ao longo do semestre, superou toda e qualquer expectativa que eu tinha inicialmente. Queria parabenizar a coordenação do curso na figura da professora Simone e também todos os demais professores. E na minha avaliação, eu acredito que o grande diferencial do curso, entre tantos outros, é principalmente a qualificação dos professores e a identificação que eles têm com a área ambiental. Nós, alunos, também, certamente, cada um de nós já tem essa identificação também com a área, né? Buscou o curso, mas eu tenho certeza que isso ficou cada vez mais forte em cada um de nós e posso dizer hoje, certamente, que fiz a escolha certa em optar pelo curso de Gestão Ambiental. Meu nome é Pedro, eu também sou aluno do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, agora no primeiro semestre. E eu acho que, através das palestras que teve na disciplina de Introdução à Gestão Ambiental, eu acho que os profissionais que vieram conseguiram expor bem como é o mercado de trabalho e como é o papel do gestor ambiental nesse contexto. E, através dos seminários, os professores conseguiram dar uma liberdade muito grande para nós, alunos, para a realização dos seminários. Meu nome é Gabriela, eu também sou aluna da primeira turma de Tecnologia e Gestão Ambiental. E completando o que os colegas disseram, essa primeira turma, por ser primeira turma, ela tem uma estrutura muito boa, muito grande. Já no primeiro semestre a gente tem possibilidade da disponibilização de bolsas, como no caso do grupo PET. A gente tem colegas participando de grupo de pesquisa, como o professor Celso, por exemplo, como caracterização de insetos, e até colegas já fazendo monitoria, como no caso de Química Aplicada, com o professor Theo. Então isso traz muitas expectativas para o futuro. Se já no primeiro semestre a gente tem isso, imagina nos outros semestres. Qualquer um, desde que não seja mesmo. Essa é uma aluna que está se formando, a Susan. Olá. Olá, meu nome é Susan, eu sou aluna do curso de Gestão Ambiental aqui do IFE, de Porto Alegre. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha percepção do curso. Eu escolhi ele principalmente pela matriz curricular. Eu estava procurando um curso que fosse bem prático e que não fosse tão longo, que eu pudesse já sair do curso atuando no mercado de trabalho e sendo eficiente. Então, a nossa matriz curricular, as nossas disciplinas, elas são bem focadas, ao mesmo tempo que são muitos assuntos. Ele é bem direcionado para o que a gente precisa, onde a gente pode acabar se especializando depois. Tive a oportunidade de fazer alguns estágios que me foi muito útil, tudo que eu aprendi no IFE. Os professores, pelo menos os meus, eu sou muito feliz, muito grata por tudo, porque eles realmente atuaram bastante na área onde eles dão disciplinas, então eles têm total domínio e conhecimento sobre aquilo ali. E isso ajuda demais depois no nosso dia a dia. E é isso, eu acho que por esse caráter multidisciplinar, por esse apoio todo, tanto da infraestrutura, como de pessoas, como dos próprios alunos, essa parceria que a gente tem para juntos fazer algo melhor, acho que quem é ambientalista acredita nas pessoas, acredita que a gente pode fazer a diferença no mundo. E é por isso que eu escolhi o curso, e acho que essa nota da Nádia é uma consequência desse pensamento mútuo entre todos nós. É isso aí. Esse é o Marcel, também é formando. Boa
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcel Ganzer, sou no último ano do curso de Gestão Ambiental e estagiando na indústria, com grande possibilidade de efetivação. Eu vim por esse vídeo parabenizar o nosso curso de Gestão Ambiental com a nota máxima do ENAD. Então é um grande feito nosso, ainda mais nessa situação atual do país. E vim convidá-los para vocês conhecerem melhor o nosso curso, porque ele tem uma ótima estrutura, uma cadeia de professores qualificados, dispostos a nos ajudar, tanto com conhecimento profissional, como conhecimento acadêmico. E eu convido vocês para me conhecer o nosso curso, conhecer nossas estruturas. Sejam bem-vindos e até uma próxima. O último depoimento vai ser da Rosângela, que foi uma das alunas que fez o ENAD 2016. Meu nome é Rosângela, eu concluí o curso de Gestão Ambiental em agosto de 2017. A minha percepção com relação ao curso é de que tudo o que nós obtivemos, a nota máxima do Brasil no curso de Gestão Ambiental, não foi por acaso. Foi um somatório de esforços, principalmente da organização do curso, do esforço dos professores, que são extremamente capacitados, dos técnicos, da direção e também, claro, dos alunos que tiveram um desempenho bom em função das saídas técnicas, dos trabalhos de laboratório, dos trabalhos das aulas extremamente práticas que mostram a realidade do desempenho do profissional de gestão ambiental. E esse somatório de fatores nos levou a obter esse grau elevado no desempenho do exame do ENAD. Então, pessoal, agradeço a atenção. Bom, colegas, quero agradecer imensamente as duas colegas coordenadoras que se dispuseram a estar aqui, né, comentando as suas glórias, mas também todas as dificuldades, né, isso também faz parte da nossa trajetória. E tem uma questão para mim que fica muito clara, que é comum às nossas duas experiências exitosas apresentadas aqui hoje, que é o trabalho coletivo, né? Tanto a Jaque quanto a Elizabeth mostraram o quanto que um trabalho efetivamente coletivo, do grupo de professores especialmente, né, do colegiado do curso, do NDE, mas também o quanto que o extra-curso, né, todo o entorno do campus colaborando de forma coletiva, encaminha tudo para o sucesso, né? Eu fico muito orgulhosa, todos sabem disso, porque conquistas como essa, como há poucos dias também tivemos a notícia da zootecnia do Campo Sertão, também ficou a gente não quer falar em ranking, né, mas a gente acaba ficando orgulhoso quando eles fazem isso com a gente. Tirou o 8º lugar aí da final, né, nesses últimos indicadores que foram divulgados. Em especial, na avaliação de curso, depois eu vou pedir que a Tarsi faça um comentário final, mas em especial na avaliação externa de curso, a organização ela é fundamental, mas só se organiza aquilo que a gente tem, né, Jaque? E o curso tinha história, o curso tinha organização, o curso tinha comprovação. Essa é uma questão fundamental. E como a Tarsi falou hoje de manhã, era de domínio de todos. Então, o discurso foi o mesmo com quaisquer grupos com os quais eles conversaram, os avaliadores conversaram. No caso do ENAD, do Campus Porto Alegre, fica para mim muito claro que, além de um trabalho coletivo, né, de um grupo que eu conheço bastante, desde antes de agosto de 2010,
que é um grupo que trabalha e que planeja muito conjuntamente, de uma forma muito forte, né? Mas, acima de tudo, o ENAD não é uma novidade, não porque eles são preparados para o ENAD ou porque fazem provas do ENAD, é porque o curso encaminha o seu desenvolvimento pela lógica da análise, da interdisciplinaridade, do pensamento investigativo, que é o que a prova do ENAD efetivamente cobra, né? Então, são duas experiências, e a gente poderia aqui relatar outras tantas do nosso instituto, que completamente ao encontro do que a Tarcimara trouxe, Tarcimara trouxe, por isso que eu chamo de Tarci, fica mais garantido. Trouxe hoje pela manhã, e a gente fica muito feliz, né, porque a maioria de nós, assim como em outros institutos, acredito que no IFRN também não é muito diferente, fez essa inserção no mundo da avaliação pela primeira vez aqui no Instituto, né? E as pessoas conseguiram assumir, os colegas conseguiram assumir essa postura de uma forma, a partir de um trabalho de muito empenho, de muita seriedade, o que nos deixa extremamente orgulhosos, tenho certeza, todos nós. São duas experiências exitosas, tenho certeza que os dois grupos ficam à disposição de todos vocês, todos os campi, para darem sugestões, para contarem um pouco mais de suas experiências, enfim, porque eu acho que são dessas experiências que nós precisamos beber para nos fortalecermos também. Então, convido a Tarsi para fazer os seus comentários. Bom, como você já adiantou, obrigada. De fato que fica explícito isso mesmo, né? Um trabalho de grupo, né? de pertencimento. A gente percebe ali no depoimento dos meninos, no depoimento da Jaque, né? No teu depoimento, que é exatamente um grupo coeso, né? Todo mundo está empurrando o piano para o lado certo, né? Todo mundo sabe qual é o seu papel, todo mundo sabe qual é o objetivo. Você vê que a menina falou que ela primeiro foi ver a matriz do curso para ver se de fato estava com o perfil do que ela buscava para ela. Então, conhecer a instituição, conhecer os documentos, né, compreender qual é a proposta, né, ver que tem vínculo com o que é o desejo, né, de quem vai ingressar no curso, e encontrar a confirmação disso na efetivação das atividades, das aulas, né, das aulas de campo, das aulas de laboratório. Então, isso traz a vinculação, a sensação de pertencimento do grupo, e os meninos defendem com unhas e dentes, não é mesmo? Né, como você disse, que eles questionaram os avaliadores, né, não se sentirem encabulados, né, e essa experiência, certamente, eles passaram para os demais, de outros cursos e de outros períodos, né, que futuramente também passarão por essa experiência. E aí é que vem a questão do processo formativo. Cadê o Leonardo? Ele está falando sobre a cultura da avaliação, né? E a gente vê se efetivar aqui, conhecer os instrumentos, né? Você pegou o instrumento de avaliação e discutiu com os colegas, explicou, debateram, para ver se todos estavam compreendendo da mesma forma. Então, esse é o processo, né? E registrar, documentar. Durante o cafezinho, um colega me procurou para perguntar sobre uma situação em que os laboratórios utilizados não são na unidade onde o curso é autorizado a funcionar. Os laboratórios utilizados são laboratórios de instituições parceiras conveniadas. Não há problema algum, né? O que precisa é documentar. Existe convênio assinado entre as instituições, entre o IF e a empresa, a instituição, a indústria, a fazenda, o que for. Tem um documento oficial, legal, de parceria, de convênio, as aulas documentadas. Aí ele até disse, não, mas vai no ônibus da instituição. Eu digo, então já vai guardando os papéis, as cópias do processo de liberação, agendamento desse ônibus, todos os documentos como tu fez, né? E guardando os documentos que comprovam as ações além do básico. Aquele básico é básico. E além de, o que há? Além, é registrar, documentar, catalogar, sumarizar e apresentar para os avaliadores. Mas o IFRN no Rio Grande do Sul está de parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns.
Chamamos ao palco as palestrantes professora Tarcimária, professora Jaqueline e professora Elizabeth, para receber um singelo presente como agradecimento por suas excelentes contribuições no dia de hoje. Bom, quero, em nome da PROEM e da PRODI, agradecer imensamente, em primeiro lugar, a Tarci, que atravessou o país de norte a sul, né, para estar aqui com a gente, trazer sua excelente contribuição. Tenho certeza que o que eu falo aqui é o pensamento de todos, porque muitos já nos procuraram ao longo do dia para referir, né, o quão importante foi a tua fala. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente espera que tu voltes. Com certeza, com essa experiência que tu tens, muito tens a contribuir com a gente. Agradecer as duas queridas coordenadoras que toparam o desafio, assim, meio, né, estilo Clarice, assim, vamos, né? Então, muito obrigada, gente. É uma forma de compartilhar com os colegas a experiência do curso de vocês, que para nós nos causa muito orgulho, e ao mesmo tempo sintam-se e levem aos colegas, servidores, docentes e técnicos, aos estudantes, o nosso reconhecimento e o nosso orgulho pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. Também quero bater uma foto. Então, uma boa tarde a todos. Amanhã o início se dará às 8h30.